Bem-vindos a mais uma análise de caso. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira dissecação jurídica de um cenário prático fascinante, que cruza o direito constitucional com o processo civil. É a situação perfeita para entender exatamente como o Supremo Tribunal Federal enxerga competência legislativa na hora de fixar custas judiciais. Vamos desvendar as armadilhas dessa questão passo a passo, então vem comigo. Muito bem, vamos dar uma olhada no texto do nosso caso de estudo de hoje. A gente tem aqui uma situação clássica. Um ente federativo testando até onde pode ir. O Estado Delta resolveu criar uma lei com 4 regras super específicas sobre custas judiciais. E aí, qual dessas alternativas está correta segundo o STF? Para não cair em nenhuma pegadinha e chegar no gabarito oficial, a gente precisa ter método. Vamos analisar item por item e confrontar tudo isso com a jurisprudência consolidada. Mas antes de julgar quem tá certo ou errado, a gente precisa estabelecer o nosso alicerce constitucional, né? E isso ilustra de forma brilhante o conflito central da questão. Olha só, de um lado, o artigo 24, inciso 4 da nossa Constituição, diz que os estados têm, sim, competência concorrente para legislar sobre as custas dos serviços forenses. Até aí tudo bem. Só que, e esse é o ponto-chave, isso não é um cheque em branco. O Supremo já bateu o martelo dizendo que legislar sobre custas não autoriza o Estado a invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil, que é aquela regra lá do artigo 22. Com essa premissa bem clara na cabeça, vamos avançar e ver como a coisa desenrola na prática. A gente vai começar a dissecar agora as 3 primeiras provisões dessa lei do Estado Delta. E olha, um olhar um pouquinho mais atento já revela rapidinho que rolou um belo de um excesso legislativo aqui. Começando pelo primeiro item. A lei quer fixar um valor mínimo a ser pago, mesmo quando o juiz concede a gratuidade parcial da justiça. Gente, isso é flagrantemente inconstitucional. Por quê? É simples. O Código de Processo Civil, que é uma lei federal, prevê expressamente que o juiz tem a prerrogativa de conceder a gratuidade na forma de redução percentual. Então, no momento em que o Estado cria um piso obrigatório, ele simplesmente engessa o juiz e atropela a regra de processo que foi criada pela União. Ou seja, inconstitucionalidade na certa. Partindo para o item 2. Aqui, a lei estadual exigiu a comprovação imediata do recolhimento das custas na hora de interpor o recurso, sob pena de deserção. De novo, não pode. O Estado tentou alterar o rito recursal. A gente sabe que o CPC federal tem uma regra claríssima. Se a parte não comprovar o preparo, o relator tem que intimar a pessoa para fazer o recolhimento em dobro, num prazo de 5 dias. O Estado simplesmente não pode ignorar esse prazo processual usando a desculpa de que está legislando sobre custas. Agora, tem um detalhe super interessante para a gente poder julgar o item 3. A gente precisa lembrar qual é a natureza jurídica das custas judiciais. Lembra disso? Elas não são impostos, elas são taxas. E justamente por serem taxas atreladas à prestação de um serviço público, o valor cobrado tem que, obrigatoriamente, ter uma correlação com o custo daquele serviço que o Estado prestou para o cidadão. E é exatamente por causa disso que o item 3 também cai por terra. A lei do Estado Delta fixou um limite máximo para custas recursais num valor altíssimo, atrelado puramente a um percentual do valor da causa. O entendimento do STF é que esses limites estratosféricos, sem um teto razoável, perdem totalmente a proporcionalidade com o custo do serviço que o tribunal está prestando. O negócio ganha um caráter quase confiscatório, sabe? E aí acaba ferindo o coração da Constituição, que é o direito fundamental de acesso à justiça. Então, inconstitucional também. Bom, até aqui a gente só viu o Estado errando a mão, né? Mas a análise do item 4 traz uma reviravolta bem interessante sobre como a gente encara a mobilização dos recursos públicos. Afinal de contas, é inegável o peso e o custo real de manter toda a estrutura da máquina estatal e dos tribunais funcionando no dia a dia. Olha só o que dizia o item 4. Ele previa cobrar custas razoáveis daquela parte que, sem dar nenhuma justificativa, falta audiência de conciliação ou mediação. E o Supremo declarou que isso é totalmente constitucional. A lógica faz todo sentido. Pensa comigo, o Estado mobilizou juízes, conciliadores, servidores, gastou energia e tempo do judiciário. O serviço estava lá, pronto e à disposição. Se a pessoa desdenha de todo esse esforço e simplesmente não aparece sem se justificar, cobrar uma taxa razoável é um mecanismo super válido de administração da justiça. E isso não fere em absolutamente nada o acesso aos tribunais. Então, com a nossa dissecação completa, a gente tem itens 1, 2 e 3 inconstitucionais e o item 4 constitucional. Vamos bater isso com as alternativas erradas da questão para ver como elas desmoronam facinho. A alternativa A erra porque generaliza e diz que todas as custas são matéria privativa da União. A alternativa B está completamente cega para as invasões absurdas no CPC. A alternativa C tenta validar aquele confisco que o STF repudia. E a alternativa D é aquela clássica casca de banana, sabe? Ela inverte tudo.
valida a deserção imediata, que é proibida, e invalida a multa da conciliação, que o STF já disse que está valendo. O veredito oficial é a alternativa E. Ela afirma com exatidão que a previsão de custas para o não comparecimento à conciliação é constitucional, enquanto as outras regras criadas pelo Estado Delta são inconstitucionais por invadirem a competência privativa da União e violarem o acesso à justiça. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente refletir um pouco. A linha que separa a gestão financeira dos tribunais estaduais e as regras nacionais de processo civil é super tênue. A gente sabe que o federalismo permite uma certa adaptação regional, claro, mas a justiça tem que ser igual para todo mundo. Enquanto os estados ficam testando essas fronteiras normativas para tentar fechar as contas, fica a pergunta: como é que o nosso sistema jurídico pode garantir que o acesso à justiça continue uniforme e protegido, sem deixar que uma guerra fiscal nos tribunais acabe fechando as portas do judiciário para o cidadão? Fica aí a reflexão. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.